Bom dia, paz do Senhor, amados. Desculpe a cara mal barbada, porque eu estou descansando da pele. Mas amanhã é dia de passar no barbeiro, que o barbeiro também tem família. Mas aqui estou para novamente falar da palavra do Senhor. É o momento mais alegre do meu dia, em que eu falo da palavra de Deus, daquilo que eu leio, tento aprender, né? E procuro praticar, né? Que é que nem na escola. A gente vai na escola aprender para praticar. Depois nós vamos passar numa prova. Tudo que nós aprendemos na escola, tudo que eu aprendo na faculdade durante um trimestre, no final desse trimestre eu tenho que fazer provas para saber se aquilo que eu aprendi, ou eu li, ou me ensinaram, eu estou pondo em prática. Então eu gosto e adoro falar de Jesus. E eu continuo falando de um personagem que eu adoro, eu amo, que é Simão Pedro. Mas eu falei dele falando sobre as águas, e hoje eu vou falar em João 13, no versículo 8, no 6, e o 6 diz assim: o Senhor pegou uma bacia d'água, um pano, e colocou os apóstolos para sentar, e ia lavar os pés dos apóstolos. Isso era o ritual judaico, que o Senhor lavava os pés dos seus servos, numa forma de reconhecimento, de humilhação, de humildade, E quando Jesus chegou perto de Pedro para lavar seus pés, vejam a atitude. Pedro era a pessoa certa. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ele achava que era muita humilhação Jesus Cristo, Filho de Deus, lavar os seus pés de um pescador, de um homem rude, humilde, um homem que, da classe social, ele achava que era humilhante para Jesus ter que lavar seus pés. Pedro, como sempre, estava olhando pela parte carnal, ele estava olhando com os olhos carnais, estava levando em consideração sociedade, estava levando em consideração o momento de humilhação, que ele achava que aquilo era humilhante, para o Jesus ter que lavar seus pés. Ele não estava olhando com um olhar espiritual. Vejam a resposta de Jesus Cristo para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Vejam, Jesus estava explicando que era necessário mostrar a Pedro que o maior é o menor, aquele que veio para servir. Jesus veio para servir, não ser servido. O maior é quem precisa ficar com o corpo limpo, mas todos estão limpos. Então Jesus fala, aí rogou-lhe Pedro, Pedro acordou. Quer dizer que se eu não deixar ele lavar meus pés, eu não vou ter parte com ele. Não, Senhor. Vejam a atitude de Pedro. Pedro lhe roga então: Senhor, lava-me não somente meus pés, mas também minhas mãos, minhas cabeças, me dá um banho completo. Pedro era afoito. Explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Seu corpo já está completamente limpo, vós também está limpo, mas nem todos. Vejam que o lavar os pés não era assim como se dizer. Jesus não estava fazendo apenas um ritual. Jesus estava fazendo o que Deus tinha mandado. Jesus sabia, e isso aconteceu um pouco antes das festas das Páscoas, sabendo Jesus que havia chegado seu tempo que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado que estava no mundo e amou até o fim, estava sendo servido jantar. Jesus sabia que o Pai havia colocado debaixo do seu poder e que viera a Deus e estava voltando para Deus.
Assim levantou-se da sua mesa, tirou a capa, colocou a toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a água a toalha que estava no meio da sua cintura. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar. Então lhe perguntaram. Você perguntou a eles, vejam, Jesus tinha acabado de lavar o pé de tudo, inclusive de Pedro, e perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Às vezes Deus pergunta: vocês entendem o que eu faço com vocês? Vocês entendem que eu dei meu filho para morrer por vós? Vocês não entendem, talvez. Por que eu sacrifiquei meu filho? Vocês entendem? Vocês entendem porque eu tive que tirar meu povo do deserto? No deserto, tive que levar para o deserto, tive que tirá-lo do Egito. Vocês entendem porque eu castiguei o meu povo com o dilúvio? Vocês entendem porque eu expulsei Adão e Eva do paraíso? Jesus é os Deus, se nos pergunta também se nós entendemos o que acontece na nossa vida. Vejam, vocês me chamam de mestre. Continua Jesus dizendo, perguntando a ele: e Senhor, qual razão? Pois eu sou. Jesus não desconhece, ele assume que ele é o mestre e Senhor. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre, você lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Veja, a razão, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Vejam, Jesus, na sua demonstração de lavar os pés, de se humilhar, se mostrar humilde, lavar os pés dos seus apóstolos, deu um exemplo de que, se ele, como mestre e Senhor, reconhecido por eles, se humilhou e lavou os seus pés, eles também deveriam fazer o que Jesus fez. Jesus não só lavou os pés, vejam a essência da atitude de Jesus ao lavar os pés, se humilhar, mostrar a parte mais humilhante, que seria para o patrão lavar o pé do empregado, que seria assim. O que eu lhe fiz, façam também. Englobava o quê? Tudo. Eu perdoei? Perdoei. Eu amei? Eu amei. Eu ensinei? Ensinei. Eu levei o ensinamento da palavra, eu expliquei por onde, quem sou, como é que eu vou. Então, façam exatamente o mesmo que eu. Jesus não estava mandando todo mundo lavar os pés de todo mundo, não. Jesus não estava dizendo para você: vou ter que lavar os pés de todo mundo. Jesus estava dizendo que a atitude dele foi humilhante, né? Para ele, como Senhor, foi humilhante. E que eles também deveriam fazer a mesma coisa. Não se importar com quem eles estariam ajudando, não selecionando a quem eles falariam, a quem eles salvariam, a quem eles curariam, mas a todos. As atitudes de Jesus aqui nessa terra foram para nós exemplos que hoje eu não preciso lavar o pé de ninguém, não, eu não preciso lavar seu pé, meu irmão, minha irmã. Eu preciso fazer, eu lhe dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Eu preciso amar você, meu irmão, minha irmã. Eu preciso amar você, irmão, que ainda não conhece a palavra de Cristo, mas parou para ver minha gravação, parou para ver, entrou no YouTube e me viu ali um cara de vermelho, falando alguma coisa, eu vou escutá-lo. Sim, meu nome é Antônio Augusto, eu faço parte de uma Assembleia de Deus, um Ministério Setu, uma bênção. Eu gosto de falar de Jesus, eu preciso falar de Jesus. E essa semana eu estou trazendo o exemplo de um homem chamado Simão Pedro, que, veja, andou com Jesus durante 3 anos e meio. Porém, só se converteu a Jesus depois da morte e ressurreição de Cristo. Simão Pedro, hoje existem muitos Pedros e pedras na vida dentro das igrejas. Pessoas que estão acompanhando Jesus. Como Pedro acompanhava Jesus, Pedro estava convencido que era o bom.
não queria que Jesus se humilhasse, não queria que Jesus fizesse as coisas. Ele queria andar com Jesus, queria andar sobre as águas, queria fazer tudo que Jesus fazia. Mas ele estava acompanhando Jesus. Não basta acompanhar Jesus, meu querido. Seguir é uma coisa, acompanhar é outra. Acompanhar é estar do lado. Seguir é imitar. E o nosso caminho é seguir a Cristo. O meu alvo é Cristo, já dizia Paulo. Eu sigo para o alvo que é Jesus Cristo. Então hoje, o que eu quero dizer a vocês, irmãos, é que façam como Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, assim como vos amei. E tenha apenas um Deus sobre todas as coisas. Não adorem imagem nem semelhanças debaixo da terra, de cima da terra ou dos mares, não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam, Jesus nos ensinou isso. Vamos praticar. Me ajude, dê um like. Passe para um vizinho, passe para um amigo. Seja feliz. Não seja como um Pedro, sim, ativo, afoito, mas convertido. Não apenas convencido. Porque quando Pedro se converteu, ele foi o fundador da igreja. Não pela pedra, que quando Jesus disse assim, era essa pedra que eu vou edificar a minha igreja, foi na fé de Pedro. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então, Pedro, é nesta pedra, a pedra que Deus falou foi o amor de Deus. Quando nós temos amor a Cristo, a igreja é construída. E quem são a igreja? Somos nós. E quem Ele vem buscar? Somos nós. Para isso nós devemos estar preparados. E como nós vamos estar preparados? Como Ele nos ensinou, aguardando a volta do Senhor de todo o coração. Fiquem na paz, até a próxima, pelo amor de nosso Deus Pai, pela graça, misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, que eu espero e você também espera, possamos dizer amém. Eu, Antônio Augusto, do Ministério Ser Uma Bênção, de uma Assembleia de Deus, desejo a vocês o melhor de Deus nesta manhã. Mas o melhor de Deus ainda está por vir. Aguarde e receba. Fiquem na paz.